Qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Mateus 9, 5. Tema da semana: fé e cura. Sempre é muito bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. É bom ter a sua companhia, a sua audiência. Você que acompanha o programa Lições da Bíblia está com a gente. Você que quer conhecer mais da Palavra. Talvez você não tenha seu guia de estudos, mas você acompanha através do estudo da Bíblia. Eu sempre gosto de lembrar que nós temos um guia. Nessa temporada nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, mas ele sistematiza o estudo para a Palavra de Deus. No programa de hoje nós vamos entender como o Senhor viu a cura, como ela está relacionada à fé, como o Senhor pode atuar hoje, curando. Em alguns momentos talvez se ore pela cura, mas ela não vem. Isso quer dizer que o Senhor não esteve ali? É no programa Lições da Bíblia de hoje, com os nossos convidados. É o nosso segundo encontro, pastor Marcos de Benedicto, redator da Casa Publicadora Brasileira, que é editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem os direitos de tradução, de impressão do nosso guia de estudos. Pastor Marcos de Benedicto também é o autor do nosso devocional, que nós chamamos na nossa comunidade adventista a meditação matinal. E também autor de vários outros livros. São 10, pastor? Cerca de 10 livros, incluindo alguns livros didáticos, que são utilizados nas escolas. Pastor Marcos é pastor, é formado em comunicação, tem um mestrado em teologia, também seu doutorado pela Universidade Andrews, que é uma universidade adventista nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, pastor Marcos de Benedicto. Muito obrigado. Um mineiro Como é que é o nome da cidade mesmo, pastor? A cidade é Campestre, mas eu nasci na fazenda, no Rio do Peixe. Tá bom, uma alegria. Pastor André Oliveira Santos. Isso. Ele que é o editor do nosso guia de estudos. Queria que você falasse um pouquinho, quanto tempo você recebe antes o guia, se ele vem traduzido, não traduz. Fale um pouquinho para a gente. Pastor Gilmar, é um prazer estar aqui mais uma vez no programa Lições da Bíblia. Esse guia de estudos, que na realidade é um guia usado em toda a igreja adventista no mundo, cerca de 200 países usam o mesmo conteúdo a cada trimestre. Ele vem em inglês, ele é preparado em inglês, o original. Nós recebemos com mais ou menos 2 anos de antecedência esse guia de estudos e nós mandamos traduzir por uma pessoa aqui do Brasil mesmo, e nós então fazemos um processo de edição, de editoração, né? Há uma equipe lá, nós temos ali a revisão, a Josiele, um abraço para ela também, o Ivaci, o pastor Zinaldo trabalhou bastante tempo conosco ali. Então são essas pessoas que ajudam, aí tem o departamento de arte e todo o processo até que ela seja impressa e enviada a cada trimestre. Nós temos mais ou menos 500 mil exemplares, contando o guia para o aluno, o guia para o professor e outras modalidades que temos também, né? Você já trabalhou num período na tradução também, você mencionou. Exatamente, no começo eu fazia a tradução e acompanhava o processo de editoração também, né? Com toda a equipe ali que nos dá todo o apoio, né? E a gente até aproveita aqui para mandar um abraço para os colegas todos da Casa Publicadora, né? E já aproveito também aqui para mandar um abraço para a minha mãe, meus irmãos, para os meus conterrâneos lá da cidadezinha de Raspador, na Bahia, né? Opa! E os irmãos da Igreja do Astória em Tatuí também. Ok. Eu queria que você, há uns 2 anos e meio, esteve aqui no programa Lições da Bíblia. Sim. E você teve uma experiência interessante. Acho que vale a pena registrar esse milagre que Deus começou a fazer, está acontecendo ainda, e que teve a participação do programa Lições da Bíblia, para a gente lembrar que esse programa é um instrumento de Deus para que vidas sejam transformadas. No último programa em que estive aqui com o pastor Wendel Lima, nosso colega lá da Casa Publicadora, e foi aqui feito o programa com o pastor Arilton, e então esse programa foi sobre o Apocalipse, o Santuário, né? E foi apresentado, então, foram 2 programas, e depois que o segundo programa foi apresentado, eu um dia tive que ir para o trabalho lá na Casa Publicadora de ônibus, porque a minha esposa ficou com o carro,
E quando eu entrei no ônibus, eu teria que descer no próximo ponto já, paguei a passagem e já fui descer. E um rapaz olhou para mim, era do meu bairro, mas eu não o conhecia. E ele olhou para mim e falou assim: você estava no programa Lições da Bíblia, não estava? Eu disse: estava. Eu assisti, eu gostei muito. E havia uma irmã da nossa igreja ao lado dele e eu perguntei: você conhece onde ele mora? Sim. E eu prometi visitá-lo, mas antes que eu fosse, ele foi à minha casa uma sexta-feira à noite, dizendo que estava preocupado com a sua vida, tinha alguns problemas, ele estava desempregado. Eu orei com ele na porta da minha casa, visitei posteriormente a casa dele, ele começou a frequentar a igreja e ele pediu para que estudasse a Bíblia conosco e ele aprendeu as verdades bíblicas que a gente estuda aqui no Lições da Bíblia e ele tomou a decisão de se batizar. E é um dos nossos irmãos lá em Tatuí, na igreja do Astoria, ali ao lado da Casa Publicadora. Que beleza, que poder maravilhoso da palavra de e Deus. Também aqui da TV, né, levar a todos os lugares, a gente não tem noção. Sinta-se acolhido, abraçado, você que é um telespectador da Novo Tempo, não importa onde você esteja, a gente sabe que pelo mundo inteiro algumas pessoas assistem pela internet, assistem o programa. Você lembra o nome dele? Renan Pereira e a esposa Beatriz e Miguel, o filhinho também, mas os dois batizados, o Renan e a Beatriz. Renan, Beatriz e o Miguel, Deus abençoe essa família muito querida da igreja do Astoria, Tatuí. Em Tatuí. Deus cuide de vocês. Maravilhoso. Vamos orar a Deus pedindo iluminação? Pastor Marcos, o senhor pode orar, por favor? Querido Pai Celestial, nós queremos louvar o Teu nome por todas as Tuas bênçãos e pedir a Tua presença neste momento. Que tenhamos a atuação do Teu Santo Espírito em nós ao estudarmos este guia da Bíblia e que o Teu Santo Espírito esteja também com todos os nossos telespectadores. Nós vamos estudar sobre a cura e é possível que nessa variedade imensa de pessoas, de experiências entre a nossa audiência, nós tenhamos pessoas que estejam precisando de um toque curador. Que Tu levantes a Tua mão e cures, quem sabe fisicamente e espiritualmente também. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, pastor. Eu acho que é interessante que você se identifique, talvez você necessite que a mão do Senhor se estenda sobre você, sobre sua casa, sua saúde. Acompanhe o programa de hoje, a nossa conversa. É hora de ouvirmos o pastor Andy Nash, que é o autor do nosso guia de estudos dessa temporada. Após Jesus pregar o Sermão da Montanha, ele desce até o mar da Galileia. Então encontra alguém com uma profunda dor e aflição. Esse homem com lepra vem até ele e diz: Senhor, se quiseres, podes me curar. É muito interessante porque essa mesma história é citada no Evangelho de Marcos. E nos primeiros manuscritos, após o homem dizer: se queres, podes me curar, isso mostra que Jesus estava com raiva. Alguns manuscritos dizem que ele estava com compaixão, mas nos primeiros manuscritos diz que ele estava com raiva. Por que Jesus estaria com raiva quando viu aquele homem com lepra? Pense nisso. Jesus nos criou para sermos perfeitos, com 4 metros de altura, sem doença, para vivermos para sempre. E ele encontra essa pessoa em um estado miserável, com metade da estatura do ser humano original. Jesus provavelmente tinha 1,70 m de estatura, a medida média de um judeu, aproximadamente metade do tamanho do ser humano criado originalmente. Então, com raiva dessa situação que nos encontramos, ele diz: eu quero, fique limpo. Se você tem um problema físico, por favor entenda que o plano original não era que você tivesse esse sofrimento. Mas muito mais que um problema físico, Jesus estava preocupado com a cura espiritual. Na verdade, quando um paralítico vem a ele no Evangelho de Mateus, capítulo 9, o paralítico, na verdade, estava buscando a cura espiritual. Jesus diz: seus pecados estão perdoados. E isso era o que o homem mais precisava. E como um bônus extra, Jesus também o cura fisicamente. Essa oração por cura é a oração que Jesus sempre irá responder. Talvez ele não responda por um pedido de cura física, pela remoção de um câncer, mas ele sempre irá responder
a oração por cura espiritual, porque um dia seremos saudáveis por completo, como Ele nos projetou desde o princípio. Essas são palavras confortadoras, são palavras que realmente mexem com a gente. Talvez nós estejamos hoje, como o pastor Marcos citou na oração, nessa dimensão de audiência, nós estejamos falando para você que está sofrendo fisicamente. E aqui a frase do autor, para mim, mexe muito com a gente. Talvez uma prece não vai remover um câncer, mas o maior interesse é que o Senhor dê para a gente a cura espiritual. Que você sinta-se abraçado, que o Senhor alivie sua dor. Nós, com isso, não queremos dizer que não oramos e não queremos a cura física. Não quer dizer que o Senhor não vai curar fisicamente. Talvez é que a resposta nem sempre é no momento e do jeito que nós desejamos. Mas nós cremos, né? Nós cremos que existe poder para a cura. Eu vou aqui ser específico, na Igreja Adventista, nós cremos, oramos e temos testemunhos disso, né? Mas o maior interesse do Senhor sempre é na cura espiritual. Um dos verbos para a cura no Novo Testamento, o verbo terapeu, e nós conhecemos a palavra terapia e outras palavras associadas, é um verbo que tem um sentido também espiritual. Há alguns verbos ali que têm não somente o sentido de cura física, mas de cura espiritual, porque curar e salvar são duas coisas que estão associadas. É interessante que o Senhor, sempre nas suas curas, há essa associação aqui. Uma coisa não está separada da outra, né? Uhum. E quando a gente começa a ver isso, a gente começa a ter uma nova dimensão do propósito da cura, que é, em realidade, salvar. Muito, muito bem lembrado, pastor. Salvar e até educar também, né? Exatamente. Porque há uma mudança, né? Há uma mudança de atitude aqui. O guia trabalhou aqui na introdução a respeito da questão do medo, e eu creio que vale a pena a gente resgatar qual seria o maior medo que nós deveríamos ter. Existem listas de medos que as pessoas têm, né? Medo de falar em público, medo de voar, de morrer. Mas qual é o maior medo que nós deveríamos realmente ter? Sim, se a gente não deve ter medo, né? Uhum. Mesmo aquele aquele que aceita o Senhor não vai ter nenhum medo, né? Mas se fosse para ter um medo, qual seria o maior medo? Eu creio que talvez o medo de morrer, mas não esta morte temporária, mas a morte eterna. Então, em outras palavras, seria o medo de estar separado de Deus, né? E aí, no caso, eternamente, né? Porque uma pessoa pode passar por um momento da morte e mesmo assim estar sendo confortado e amparado pelo Senhor, sentir confiança de que vai ter vida eterna. É isso que o Senhor quer dizer? Sim. Então é interessante a gente pensar nisso. Vamos abordar um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho o que está em Mateus capítulo 8. Eu quero incentivar você, querido telespectador, que não tem seu guia, mas tem aí a sua Bíblia, que nós vamos relatar aqui, vamos apresentar relatos que estão no capítulo 8 do livro de Mateus. Mateus capítulo 8, o primeiro verso 1 a 4, que é a cura do leproso. Vamos contextualizar aqui o que significava ser um leproso na época de Jesus. Como a lepra era considerada dentro do ambiente bíblico? Uhum. Bem, a lepra era considerada uma punição divina, era chamada às vezes de o açoite divino, é como se fosse um castigo divino. Era uma doença que trazia um estigma terrível, que separava a pessoa da comunidade, da família, separava também da comunidade religiosa. É como se a pessoa fosse uma pessoa degradada dentro do seu próprio país e ela não tinha relacionamentos, ela tinha que anunciar a sua impureza, a sua doença, e ela não podia nem chegar pertinho das outras pessoas. No máximo que ela podia chegar, talvez 1,5 metro, 2 metros, mas ela não poderia tocar os outros. E tinha que dizer, eu sou um imundo, eu sou uma pessoa separada, não se aproxime de mim. Então era uma coisa realmente terrível
para essas pessoas. No caso dessas orientações a respeito de viverem isoladas e não terem contato, o objetivo era preservar a pureza cerimonial, né? O contágio, né? Exatamente. As duas coisas, eu creio. O aspecto da saúde, mas também o aspecto cerimonial. Cerimonial, as Exato. duas. E aí depois isso trouxe outros pesos para aquelas pessoas, né? Esse peso do preconceito. E então havia todos esses aspectos que tornavam a doença realmente um fardo, uma carga pesadíssima para a pessoa. E um dos ingredientes que tornavam a vida de um leproso ainda mais amarga e angustiante era a exclusão social, né? Que era uma decorrência disso que foi explicado pelo pastor Marcos, né? Ou seja, ele tinha que ficar excluído, morar num terreno afastado de todo mundo, e ainda se alguém o encontrasse, ouvisse, ele tinha que gritar: eu sou imundo, né? E se houvesse algum contato, aí teria que haver uma série de cerimônias de purificação de quem tocasse nesse leproso, né? Talvez aí seja, para mim, a grande esse isolamento, esse não ter contato, talvez aí seja a grande dor da lepra, né? Da doença, talvez seja. E Jesus cura este indivíduo e não só realiza a cura, mas o Senhor o toca. O que nós aprendemos desses detalhes desta história? Bom, nós aprendemos um detalhe importante, é que Jesus não teme a impureza. Não importa se a nossa vida é uma vida de impureza, impureza do pecado, no caso, porque a lepra, pelo fato dela causar uma insensibilidade, ela se transformou num símbolo do pecado também. Uma pessoa que tem lepra, por exemplo, ela pode, às vezes, estar destruindo uma parte do corpo sem perceber por causa que os nervos foram afetados. E então isso se tornou um símbolo do pecado que também torna a pessoa insensível à realidade espiritual, à realidade de Deus. E a lepra tornava a pessoa, então, impura, mas Jesus não teme essa impureza, nem do pecado e nem da lepra. E por isso ele se aproxima e toca. Ele não é contaminado pelas nossas impurezas, mas, na verdade, ele tira as impurezas da nossa vida. Eu acho que isso é maravilhoso no caso de Cristo, porque as pessoas têm muito medo, às vezes, de se aproximar de outras pessoas, e há muitas coisas que causam essa exclusão social, mesmo hoje em dia, mas Jesus, ele quebrou barreiras, ele rompeu preconceitos para tocar pessoas. E até hoje ele toca a vida, ele descontamina a pessoa e habilita a pessoa para uma nova vida, para voltar para os seus relacionamentos. Nós criamos os leprosos sociais de alguma forma. Exatamente. Nós criamos. E com relação a essa questão do toque, a necessidade do toque, né? Os psicólogos dizem que o toque é um fator gerador de vida, ele é terapêutico, né? As pessoas precisam ser tocadas e você, quando pode ajudar alguém, uma das maneiras de você ajudar a pessoa é tocando na pessoa, né? Isso faz bem para a pessoa, né? E às vezes até dentro das famílias não existe o toque, né, necessário, esse calor humano, né? Você vê na Bíblia relatos, por exemplo, aquela ressurreição de um menino que Eliseu efetuou, Deus usou Eliseu para efetuar. Eliseu deitou sobre o menino, né, boca com boca, nariz com nariz, e aí o menino se aqueceu, e assim ele foi ressuscitado. É claro que Deus é que o ressuscitou, mas o toque aparece ali como um fator gerador de vida. E hoje a gente vive numa época em que as pessoas se tocam cada vez menos, a gente toca mais às vezes a tela de um celular, de um aparelho eletrônico, né? E a gente acaba perdendo um pouco desse contato humano, né? E Jesus, então, ele viu que o leproso chegou perto dele e disse assim, eu acho que ele não tocou, porque o texto bíblico dá a entender isso, ele não tocou em Jesus porque era proibido que ele tocasse em Jesus, porque Jesus estava puro. Mas ele falou assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, pode me tornar limpo. E ele falou assim, então, o Senhor pode, o Senhor tem autoridade, tem poder para isso, tem todo o poder, que é a ideia original. Jesus disse, eu quero, e eu posso realmente. E ele tocou nessa pessoa, ele estendeu a mão. Ele podia apenas ter dito, você está curado, e não ter tocado nele. Mas é bonito isso, né? Jesus Cristo estendeu a mão para ele e tocou, né? Então, é importante isso também, né? Muito bom. Pastor, o senhor guarda a sua observação, só para a gente ir para o intervalo, tá bom? Cada vez que ele vai fazer observação é bem na hora do... Mas não esqueça, pastor, por favor. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e voltaremos já, que de alguma forma
Nós não podemos ir aí, né, tocar você, mas sinta-se tocado pelo poder do Espírito Santo. Se de alguma forma você tem sido tratado, excluído socialmente. Nós voltaremos já. Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Pastor, agora, por favor, eu quero dizer para o senhor que eu só obedeço ordens aqui, tá? Então eu tenho que ser obediente, por isso era hora de ir, por isso que eu tenho que dizer para o senhor espera. Viu? Eu quero apenas fazer uma observação, resgatando aqui a menção rápida do pastor André sobre o toque da tecnologia. Nós temos hoje muitas tecnologias que são chamadas de touchscreen. Touchscreen é de você tocar. E nós estamos realmente tocando todos os momentos aí na tela do celular, na tela do computador, de um tablet, mas às vezes não tocamos nas pessoas. Naquela época, os médicos evitavam tocar nos pacientes. Eles costumavam exercer uma medicina a uma certa distância. Mas Jesus tocou. Agora, Jesus não tocou em pessoas comuns com qualquer tipo de doença. Ele tocou em pessoas que tinham essa doença com toda essa carga de preconceito em cima dela, como a lepra. Isso aqui era uma coisa muito mais extraordinária do que simplesmente tocar em alguém que tinha uma doença de pele. Era uma doença de pele que afastava as pessoas, mas com todo aquele peso cultural em cima e religioso, e Jesus foi lá e tocou. Muito bom. O guia usa até uma frase para dizer, vocês comentaram, só quero ler na íntegra. Talvez ao tocar o leproso, Jesus tivesse mostrado que não importa a gravidade do pecado, ele se achegará àqueles que estiverem dispostos a ser perdoados, curados e purificados. E quando Deus toca, ele comunica a vida. No caso, quando Deus criou Adão, ele soprou no nariz de Adão e trouxe vida. E quando Deus toca no ser humano, vem um poder vitalizante e renova todas as células, renova os neurônios, o pensamento, os sonhos, a vida, os relacionamentos. É algo extraordinário. Muito bom. Que toquemos aquelas pessoas que estão próximas da gente, a gente vai gerar vida, que a gente expresse carinho. E aqueles que talvez sejam marginalizados, que a gente demonstre para ele carinho. Sabe que esses dias minha filha me deu uma lição, rapaz. Alguém se aproximou do vidro no carro, no sinaleiro, situações que a gente passa pedindo alguma coisa, e eu não abri o vidro, não olhei, e aí minha filha, pai, você não vai olhar? Você não vai fazer alguma coisa? Eu falei, estou me preservando aqui, vai que ele queira. Aí minha filha falou assim, pelo menos olha. E se não quiser abrir o vidro, não tem problema, né? Diga não, mas não, bonito, né? Não faça de conta que você não está percebendo. Mas agora a gente continua cuidando no sinaleiro, mas o olhar, né, dizendo eu não posso, não vou, né? Ou dar a volta na quadra, leva uma comida, isso faz uma diferença. Não dá para esquecer dessa. A lição fala que a lepra, ela é um símbolo da realidade do pecado que arruína a vida neste mundo e tal. Isso me faz lembrar Isaías 59, 1 e 2, que diz assim, o verso 2 primeiro, as vossas iniquidades ou os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, aquele leproso estava separado das pessoas, não só de Deus, mas das pessoas, porque pelo menos havia essa ideia de que ele estava condenado por Deus. Mas o verso 1 de Isaías 59 fala que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e a mão de Cristo se estendeu para tocar o leproso, que é a terra que está em pecado, pessoas que sofrem aí, né, que precisam de Jesus. Vamos estender a nossa mão também. Muito bom. Vamos adiante, nós temos o relato no capítulo 8, Mateus capítulo 8, verso 5 até o verso 13, é o relato da cura do servo do centurião romano. Podemos fazer uma pequena descrição aqui, qual era a posição de um centurião romano
E como aconteceu essa cura? Diferente do toque do leproso. Bom, o centurião era um oficial do exército romano, era uma figura bastante poderosa, porque quando os centuriões se reuniam, eles tinham poder, eventualmente, de depor até um imperador. E por isso, ele era uma figura importante. Ele liderava ali cerca de 80 a 100 pessoas. Naquela região ali da Palestina, nós encontramos ali muitas figuras relacionadas ao exército romano. O exército dominava toda aquela região. E o que eu acho interessante é que este centurião, ele tinha o poder de dizer, faça isso ou não faça aquilo. Ele poderia ter dado uma ordem para Jesus, mas ele não deu ordem nenhuma, porque ele reconheceu que Jesus estava numa outra esfera, que Jesus tinha um poder numa esfera maior do que a esfera dele. E por isso ele chegou de maneira bastante humilde e ele pediu, e a lição, também não quero falar sozinho, mas a lição diz que durante uns 20 anos de trabalho ele acabava não podendo ter uma família. É claro que alguns ali tinham uma família extra ali, né? Não oficial. Mas no caso dos oficiais era um pouco mais difícil para isso. E por isso ele acabava desenvolvendo alguma afeição por aquelas pessoas que trabalhavam com ele. E agora... Poderia ser esse o caso. Ele poderia não ter tido também nenhum interesse ali pelo seu servo, mas ele mostrou essa simpatia, essa solidariedade, ele mostrou um aspecto humano também. Diferente do toque do leproso, a palavra do Senhor faz com que isso aconteça. Mas há uma advertência no verso 11 e verso 12, que é muito interessante, né? Digo-vos, capítulo 8 de Mateus 11 e 12, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. A gente não pode esquecer o público-alvo de Mateus, que eram os judeus. E Jesus disse essas palavras de advertência exatamente porque esse romano, um gentil, demonstrou uma fé muito grande em Jesus, uma fé que Jesus não percebeu nos seus compatriotas judeus. Ele falou, Senhor, e até aqui no verso 9, ainda um pouco antes, ele disse assim, pois também eu sou sujeito à autoridade. Aqui está implícita a ideia de que ele reconhecia realmente que Jesus tinha uma autoridade superior à autoridade do centurião. Ou seja, o centurião ele tinha poder para dizer para as pessoas irem de um lugar para o outro, fazerem coisas, movimentar situações, administrar pessoas, mas Jesus ele tinha um poder muito maior porque ele podia dizer para uma doença, saia daqui e vá embora. Ele podia dizer para uma enfermidade, seja ela qual fosse, se retirar de uma pessoa, né? Então ele reconheceu que isso era um poder maior do que o que ele representava, ou seja, o Império Romano, né? Era um poder superior, que estava sobre o céu e a terra, né? Então isso é bonito também a gente perceber, né? Toda aquela máquina de guerra que eles tinham, no caso de uma doença que se transformava em algo impotente e ele não podia fazer nada. Um outro aspecto aqui é que judeus e romanos, em geral, eram inimigos. E agora Jesus cruza essa barreira também, na presença de Jesus, não há essa separação entre os opressores, os oprimidos, e Jesus agora une na presença de Deus, trazendo a cura também entre essas duas categorias de pessoas. Às vezes, aqueles que creem e aqueles que dizem ser cristãos podem não estar recebendo uma bênção tão grande ou uma bênção em relação àquele que talvez não tenha tanto convívio. Não sei se vocês já encontraram pessoas e vocês já disseram assim, só falta ser, e a gente cita a denominação, né? Só falta ser um cristão. Só falta ir para a igreja, Só falta ir para a igreja. Porque às vezes é melhor do que os que estão dentro da igreja, exatamente, alguns pelo menos. Né? Exatamente. Então, assim, é só para a gente pensar, Jesus queria, né? Talvez alguns que dizem ser, que vivam, o seu lugar será substituído por aquele que hoje não pertence, não é? Porque não basta estar, precisa ser, né? Ser de Jesus realmente. E é interessante que a gente precisa fazer sempre uma relação entre as partes do Evangelho de Mateus.
E o Sermão do Monte, ele ocorre antes exatamente dessa série de milagres. Jesus no monte ensinou os seus princípios e agora ele desce ao vale. E no vale estão os problemas, estão as pessoas que sofrem, e ele começa agora a aplicar os princípios que ele havia ensinado lá no monte. Por exemplo, amar os inimigos. Os romanos eram inimigos, né? E Jesus, então, ele mostra aqui que deveria alcançar os inimigos. E aí eu anotei aqui no meu guia o seguinte, de que Jesus, ele não queria curar apenas o servo do centurião romano, ele queria curar, com essa cura, o preconceito dos judeus também. É importante a gente pensar nisso, e curar, quem sabe, o próprio centurião também, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. Rapaz, esse guia dele, pastor, está um manuscrito. Está um manuscrito. Dá para fazer o guia comentado do editor. Muito bom, muito bom. Vamos adiante, o capítulo... Mas eu achei muito interessante que o Senhor desce do monte e vai ao vale. Às vezes nós precisamos sair um pouquinho não, né? Muito. Precisamos sair da redoma eclesiástica ou de templo e ir para ver quais são as necessidades e ali podemos ajudar as pessoas. Exatamente. Bem lembrado. Capítulo 8 de Mateus 8, 25 a 34, nós temos o Senhor libertando os 2 endemoniados, gadarenos. Quais são as lições que nós podemos aprender aqui? Qual era a visão que o judeu tinha a respeito do... Aqui são 2 coisas que acontecem, né? Primeiro o Senhor acalma a tempestade, que está no verso 23 ao 27, e depois a cura dos endemoniados, gadarenos. Bom, a atividade demoníaca naquela época era bastante intensa. Possivelmente aí o príncipe desse mundo é uma expressão que Jesus menciona 3 vezes. Ele achava que a chegada de Jesus fosse trazer... Se referindo ao inimigo. Ao inimigo. Ao diabo. Então, o inimigo achava que a chegada de Jesus, do Messias ali, iria trazer talvez alguma turbulência para o seu território. E nós vemos aqui uma atividade bastante intensa. O Apocalipse fala também que o diabo, no final dos tempos, ele vai intensificar as suas atividades exatamente porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Nós vamos trabalhar isso no próximo encontro. Ok. Bem Mas aqui lembrado. Ele começa então a intensificar as suas atividades e nós encontramos muitas pessoas com essa que nós chamamos aí de possessão demoníaca. E o endemoniado estava ali e ele naturalmente ficava totalmente degradado, separado da comunidade também. Era uma pessoa que se tornava impura e uma das lições é que novamente Jesus traz a reintegração da pessoa. Tem um teólogo adventista chamado Clinton Wallin. Ele fez uma tese exatamente sobre o aspecto dos espíritos imundos, impuros, porque aqui é um espírito do mal, impuro, como isso afetava a pessoa, como isso separava a pessoa ali da comunidade. E como Jesus vem, ele liberta agora a pessoa e ele reintegra essa pessoa. Ele não reestrutura apenas a cabeça da pessoa, não cura apenas, mas ele reintegra a pessoa para a comunidade. E tem mais um aspecto interessante aqui, que o pessoal, naquele momento ali, parece que estava valorizando mais a presença do inimigo, do diabo, do que a presença de Jesus. E o pessoal estava valorizando mais, talvez, ali, os porcos que foram destruídos do que o ser humano. Então, é para ver até onde chega o ser humano, às vezes, na inversão de valores. E Jesus coloca as coisas na perspectiva correta. Um detalhe muito interessante. Ele não nega a realidade do mal, mas a ênfase maior é para Deus atuando na vida das pessoas, né? E aqui a gente Vamos sublinhar essa frase? Sim. Ele não nega a realidade do mal, mas a ênfase maior é na atuação de Deus sobre a vida das pessoas, né? É interessante isso. Nós não podemos negar que o mal existe, ele tem investidas, e a gente vai ver isso na semana que vem, mas, e a gente estudou isso na temporada passada, quando a gente estudou Rebelião e Redenção, mas a grande ênfase deve ser no poder e naquilo que o Senhor pode fazer.
Isso aqui, sabe, infelizmente alguns exploram isso em movimentos religiosos, muito mais o mal e a existência dele do que o poder libertador que o Senhor pode fazer. Exatamente. As pessoas até brincam, né, com essa questão aí de exorcismo, né? Exatamente. Só um detalhe que eu tinha notado aqui. Sim, sim. No Antigo Testamento nós encontramos a palavra impureza registrada 286 vezes. Essa impureza era de todos os tipos. Impureza cerimonial, por tocar no morto, por uma série de coisas. Mas essa presença do mal também trazia essa impureza, que separava a pessoa. E agora Jesus novamente não teme essa impureza, ele se aproxima e ele reestrutura o pensamento, a cabeça da pessoa, e ele salva e ele cura a pessoa de maneira espetacular, extraordinária. Muito bom. Eu quero só ler uma frase do que está no Guia de Estudos. A obra de Cristo... Não, essa aqui adiante. No pensamento judaico, governar a natureza e os demônios era prerrogativa de Deus. E a gente vê o Senhor fazendo isso. Porque ele era Deus. Sim, pastor, pode. Porque ele era Deus, ele era divino. Exatamente, exatamente. E outro detalhe aqui, pastor. Quando um demônio tomava posse da vida, dos pensamentos, do coração, da mente de uma pessoa, em certo sentido, aquela pessoa se transformava numa casa do demônio, do diabo, ao passo que quando Jesus está dentro da pessoa, a pessoa se transforma num templo do Espírito Santo. O demônio é um espírito também, só que é um espírito do mal. Nós fomos criados para ser templos do Espírito Santo, mas às vezes a condição humana leva a pessoa a se degradar de tal maneira, através de vícios e tantas coisas, que a pessoa se torna um templo do mal. E Jesus, quando ele vem, ele transforma a pessoa novamente num templo do Espírito Santo. Muito bom. O Senhor nos chama, o Senhor quer que sejamos habitação do seu Espírito, que o Espírito habite, por isso abra seu coração nesse momento. Nós vamos para o intervalo e voltaremos já. Estamos voltando para o nosso último momento do programa, nesse quarto encontro. Pastor, o senhor mencionou uma coisa em off aqui. Faça referência, por favor. A destruição do mal, e especialmente do inimigo de Satanás, é uma função escatológica de Jesus. Ou seja, vai ocorrer no final dos tempos, a promessa de Deus é que ele vai destruir o mal, vai destruir também Satanás. Mas aqui, ao curar o endemoniado, nós já encontramos Jesus exercendo essa função dele, aquilo que vai ocorrer numa escala global, universal no futuro. Jesus já começa agora, porque o reino messiânico dele é um reino que já é uma prefiguração de tudo aquilo que ele vai fazer no futuro, que é uma terra livre totalmente do mal. E hoje, ninguém se torna prisioneiro do inimigo. O Senhor pode libertar. Essa história pode se repetir hoje. Exatamente. Deus tem o poder de libertar agora, já. Exatamente. E isso acontecerá no futuro, mas isso é para o momento hoje. Bem colocado. Eu já tive, claro que são experiências desagradáveis, mas eu já tive algumas situações de me encontrar com pessoas que estavam possuídas por uma força do mal, né? E oramos, claro que a gente se sente até impotente nessa hora, se sentindo limitado, pecador, mas orando, pensando no nome de Jesus e clamando o nome dele, a vitória vem, a libertação vem, né? Então eu acho que outras pessoas aí que estão nos ouvindo, nos vendo, já passaram por isso também, já oraram por pessoas, já viram pessoas sendo libertadas. Então isso é uma realidade que o Evangelho promete e cumpre hoje mesmo, né? Muito bom, pastor. Vamos adiante, queridos. Agora, capítulo 9 de Mateus, versos 1 a 8, é a cura do paralítico. O Senhor está mais preocupado aqui na cura do coração do que na cura do corpo, a cura espiritual. Por quê? Certamente, porque o problema espiritual das pessoas que existe em função
da sua separação de Deus, do pecado, é o que traz sofrimento para as pessoas, é o que traz angústia, é o que traz até a exclusão social muitas vezes, né? E a incerteza de uma vida sem Deus aqui nessa terra. Então, o pecado é o que traz o maior sofrimento para as pessoas e que às vezes se reflete em doenças físicas também, né? O senso de culpa, né? É o que traz a dificuldade para as pessoas. Volta aquilo que acho que o senhor comentou, de associar a doença a uma punição, a um pecado, que pecado havia cometido. Então havia essa associação, né? Sim, era muito importante para aquele homem com aquela doença naquele momento receber o perdão de Deus. E às vezes o perdão é mais importante que uma cura física. Nós encontramos na história do cristianismo alguns grupos com algumas ênfases às vezes exageradas. Alguns exageram demais o aspecto físico, achando que isso é tudo, e sabemos que não é. Alguns acham que separam a alma, uma dimensão do ser humano, do corpo físico. Nós sabemos também que ela não existe fora do corpo físico, e acham que a salvação da alma é tudo e que o corpo não importa. Mas para Deus nós somos pessoas integrais, totais, e Deus quer nos curar de todas as maneiras, em todas as dimensões da nossa vida. Agora, às vezes, no momento, hoje, na realidade que nós estamos aqui, Deus nem sempre cura, porque aquilo eventualmente pode não ser o melhor para nós. Agora, quando nós pedimos uma cura espiritual, Ele sempre cura, porque isso é sempre para o nosso bem. E Jesus, Ele, especialmente nas doenças relacionadas com o pecado naquela época, Ele nunca se demorava. Vinha o pedido e imediatamente Ele curava. Então, o fato de uma pessoa clamar por uma necessidade física e essa pessoa não ser atendida, não significa que o Senhor não se importou por aquilo que aconteceu. Certamente, certamente. Não significa de modo algum. Nós temos alguns dos maiores homens de Deus do Novo Testamento, por exemplo, que sofreram. O apóstolo Paulo, ele disse que tinha um espinho da carne, ele orou, ele disse para ele: a minha graça basta para você, é suficiente para você levar a sua vida. E o próprio Paulo reconheceu que ele era mais forte quando ele sentia a sua fraqueza e a sua dependência de Deus. Se a gente pegar a história de alguns outros aqui, dos discípulos e apóstolos, a maioria absoluta, quase todos eles, com exceção de João, não me lembro mais algum, todos eles morreram perseguidos. Isso aqui Deus não livrou também, eles morreram. Então, essa ideia de achar que Deus, no atual momento, tem a obrigação de nos livrar de todos os problemas, dificuldades, nós vemos que a realidade deste mundo é diferente. Não é assim. Jó, por exemplo, nós vamos estudar a última temporada desse ano. Isso não quer dizer que Deus seja a favor ou condescendente com o sofrimento. Ele está mais interessado na salvação do que na cura física, e pode não... E um dia ele vai resolver todas essas questões. Exatamente. Um dia o corpo será definitivamente saudável. Se Jesus tivesse como missão única aqui na Terra curar as doenças ou resolver os problemas materiais e físicos do ser humano, ele não precisaria ter vindo à Terra. Ele veio porque tinha uma missão mais profunda e difícil e que requeriria da parte dele até um sofrimento maior, porque curar, né? E até a gente olhando aqui o texto de Mateus 9, a gente vê que houve aquela luta grande para colocarem aquele homem dentro daquela casa. Em Marcos 2 até diz que eles furaram o telhado, abriram um buraco no telhado, e os 4 homens, né, que a gente poderia chamar, como o pastor Fernando Iglesias chamou, carregadores de paralítico, né, que ajudam as pessoas a chegarem perto de Jesus, porque não conseguem sozinhas chegarem, mas ele foi levado a Jesus. Então, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: filho, perdoados estão os teus pecados, né? E aí a gente tem aqui um outro detalhe interessante. Os líderes judeus ali, as autoridades judaicas, no seu coração, dissimuladamente, começaram a pensar o mal sobre Jesus. Olha o contraste com o centurião romano, que também era uma autoridade e que reconheceu o poder de Cristo, né? Olha que coisa interessante. E Jesus então disse... Que essa era uma prerrogativa divina, né?
Exatamente. também, de novo. Exatamente. Pode continuar, pastor. Mas aqui, então, Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. E eles disseram, isso é blasfêmia, porque só Deus pode perdoar. Mas ele sabia que ele era o Messias de Deus, enviado por Deus. E então, ele usou essa frase, que é até o verso principal aqui dessa semana, né? O que é mais fácil dizer a esse paralítico? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma a tua cama e anda e vai embora, né? E aí ele disse depois, para que vocês saibam que o Filho do Homem, que sou eu, tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, aí ele disse, levanta-te e anda. Então a gente fica pensando, o que era mais fácil? Era dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? A gente pensa geralmente que o mais fácil é dizer, perdoados estão os teus pecados. E eu creio que essa é uma noção errada, porque para Jesus dizer, perdoados estão os teus pecados, ele necessariamente teria que incluir o sacrifício dele na cruz. Bem colocado. Porque o pecado só seria garantido, o perdão só seria garantido se ele não com a vencesse morte. isso, vamos pensar no retroativo, aquele pecado não poderia ser perdoado. Exatamente. Então exatamente. haveria esse compromisso. Exatamente. Perdoando os pecados, estava se assumindo um compromisso com a cruz. E era mais profundo. Exatamente. E a cura muito física, ele poderia curar fisicamente aquele paralítico e qualquer pessoa, e não haveria nenhum erro da parte de Deus de curar ninguém, porque ele tem poder para isso como Criador. Agora, como Redentor, para perdoar, ele precisaria morrer na cruz. Muito bem colocado. Eu queria... Pode comentar, pastor? Depois eu quero só voltar um detalhe. Apenas uma aplicação espiritual aqui. Nós encontramos muitas pessoas paralisadas, como aquele paralítico ali. São pessoas que estão deitadas. Nota que Jesus disse para ele, levanta-te e anda. E ele quer dizer isso para a nossa vida também. Às vezes estamos paralisados, sem andar, imobilizados, mas Jesus tem o poder de dizer, levanta, anda, corra, voe, realize os planos, os sonhos de Deus para a sua vida, e ele pode restaurar a nossa vida da mesma maneira que restaurou a vida deste homem aqui. Muito bem. Eu quero sublinhar as duas colocações aqui. Uma, sejamos carregadores de paralíticos, vamos contribuir. A outra é o convite, o Senhor diz para a gente, levanta, anda, voe, muito bem colocado. Para aquele que está assistindo a gente e sofre fisicamente, o que nós diríamos para ele? Pode não vir a cura, ele talvez esteja clamando, o que nós diríamos para ele? Porque alguém pode dizer assim, para quem está bem fisicamente, seja tranquilo falar sobre... O mais importante é o espírito do que o corpo, do que o espiritual. O que a gente diria para ele? Tem uma frase aqui no nosso guia de estudo que diz que, às vezes, é necessário ter fé suficiente para não ser curado. Eu diria que a pessoa não deve perder a fé, porque Deus enxerga além das nossas circunstâncias. Nós temos o acaso, nós temos o DNA, nós temos a nossa herança, nós vivemos num campo de guerra aqui. E neste campo de guerra, as pessoas às vezes são feridas, são machucadas por doença, por muitas coisas. Isso não quer dizer que seja a culpa da pessoa, mas eu diria que a pessoa não perca a sua fé, porque ela tem que olhar além. Deus enxerga todas as coisas e um dia essa pessoa será curada. Ela poderá ser curada já espiritualmente e um dia ela será curada e receberá um corpo de glória. E isso aqui... Às vezes nós temos diferentes graus aqui de doenças, diferentes doenças, mas todos nós estamos doentes. A Bíblia diz que não há nenhum, todos estão com seu corpo enfermo, doença, seja física, de outra maneira, mas Deus vai curar todos nós um dia. Quero sublinhar essa frase, pastor. Pode repetir da lição que o senhor citou? É preciso ter fé. Às vezes é preciso ter fé suficiente para não ser curado e continuar crendo. Muito, muito bom. E eu me lembro também do que Jesus Cristo disse ao próprio Pai, a Deus Pai, lá no Getsemane, né? Pai, afasta de mim este cálice. E a gente deve orar a Deus. Se você tem um sofrimento, uma doença, né? Ore a Deus, peça a cura. Se preciso, faça a sua parte também, quem sabe mudando algum hábito de vida, né? Mas clame a Deus, coloque a sua vida nas mãos dEle, mas diga também, faça-se a tua vontade. Porque se você confiar em Deus, você vai fazer como Jesus. Se precisar ir até a cruz, né, e a sua vida pode ter uma cruz, mas ele vai ressuscitar. E como o pastor disse, né, um dia tudo vai ser resolvido. Né? O importante é você confiar em Deus que te ama e que mandou o seu filho para morrer por você. E ele está aí ao seu lado.
você tendo muita dor ou nenhuma dor, estando curado ou não curado, mas caminhe com o Senhor, porque Ele está ao seu lado e Ele tem um plano para a sua vida. 2 minutos para a gente responder. Deixe que os mortos sepultem os mortos. Mateus capítulo 8, dos versos 18 a 22. Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus estava sendo indiferente ao pedido deste homem? O chamado de Jesus sempre é radical. É um chamado para deixar tudo, para segui-lo. É um chamado para morrer, para ter uma outra vida. E aqui ele fez esse chamado radical para esse candidato a discipulado. Só que, aparentemente, esses candidatos aqui não estavam preparados para algo tão radical assim, de deixar. No caso deste aqui que deu a desculpa de que precisava sepultar o pai primeiro, alguns comentaristas dizem que, na verdade, o pai não tinha morrido ainda. Ele gostaria de ficar mais um tempo por lá e cuidando da vida, de outros interesses dele, e mais tarde, no futuro, ele seguiria a Jesus. Mas o chamado de Jesus era imediato. Eu acho que algumas pessoas são chamadas hoje também para o discipulado e colocam algumas desculpas e planejam fazer isso, mas no futuro, mas o chamado é imediato. Não dá para a gente ficar adiando esse chamado. Depois que eu me aposentar, o convite de Jesus é agora. Então nós temos que aceitar agora. E essa era a questão maior deste homem. Não é que Jesus estivesse sendo insensível, porque, conforme eu disse, talvez o pai nem tivesse morrido ainda. O sentido era esse. Deixa eu cuidar da minha família, dos meus pais, depois aí eu venho. E queira ou não, em alguns momentos haverá algum tipo de privação para aquele que decidiu seguir. Essa é a grande questão, né? Alguma renúncia, né? Alguma renúncia, exatamente, alguma renúncia. E a grande questão é essa: haveria ou não haveria uma verdadeira renúncia? Eu acho que essa é a questão em jogo aqui. Estava realmente havendo... Deus nos chama agora e a gente pode dizer: Senhor, eu vou depois, eu vou ali agora fazer outra coisa, eu tenho compromissos. E a gente pode fazer isso a vida inteira e ainda no final da vida dizer assim: Senhor, agora eu estou muito cansado, já estou velho, não tenho muita coisa para te oferecer, né? Ou seja, a gente sempre deixando de lado um chamado que é uma oportunidade para uma experiência de propósito para a nossa vida, né? O Senhor sempre vai aceitar, em qualquer momento que eu for. A grande questão que eu sempre coloco é assim, é o tempo de utilidade. Quanto eu posso ser útil? Então, se a gente está falando para alguém que é jovem, agora é o momento, né? É o momento. O Senhor sempre estará pronto. Agora, eu não sei se amanhã eu terei essa oportunidade também. Exatamente. Acho que esse é um outro detalhe. Né? Eu creio que para a gente aqui ficou... a gente, mesmo que nós somos rápidos aqui, né? Mas eu creio que é importante para o nosso telespectador entender que não houve nenhum tipo de insensibilidade, mas era um momento de dizer: eu estou disposto ou não a renunciar. E aqui, como o pastor mencionou, eu preciso às vezes me privar quando eu me torno um seguidor do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Marcos, por esses momentos, foram maravilhosos. Pastor André, vamos orar a Deus nesse momento. Só um detalhe ainda, nós vimos aqui alguns casos de cura, mas uma grande parte do ministério de Jesus foi dedicada à cura, ministério da cura. E o propósito de Deus, o sonho de Deus é ajudar as pessoas a serem felizes, a viver bem, é restaurar a vida das pessoas. Amém. Deus se importa com isso. Amém. Amém. Deus seja louvado. Oremos por isso. Pai do céu, obrigado, porque o Senhor se importa com a nossa felicidade, com a nossa realização. Por isso, queremos te aceitar. Que o Espírito trabalhe no coração de cada telespectador. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça as palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia.